E finalizando esse bloco de exercício, o exercício 68, também mesma linha de raciocínio dos anteriores, né? 65, 66 e 67. As curvas consideradas são y igual a x ao cubo e x ao quadrado mais 3y ao quadrado igual a b. No caso aqui, eu vou ilustrar com a igual a 1 e b igual a 5, de tal forma que a gente obtém y igual a x ao cubo, y igual a x ao cubo, estou fazendo a igual a 1, e agora eu vou considerar o b como sendo 5, então x ao quadrado, isso é só para ilustrar, mais 3y ao quadrado, x ao quadrado, mais 3y ao quadrado, igual a 5, por exemplo. Pronto, aí a gente obtém essa elipse. Bom, o que o problema quer que a gente mostre mesmo? Vamos lá? Inicialmente, considerar os pontos de interseção entre essas duas curvas. Então, como é que a gente faz? Vem aqui, ponto de interseção, clique na elipse e clique nessa curva. Estão aqui os dois pontos de interseção. O que mais? Ele quer que a gente considere, vou olhar só para esse ponto aqui agora, quer que a gente considere a reta tangente à elipse aqui nesse ponto e a reta tangente à curva y igual a x ao cubo aqui nesse ponto. Então vamos lá traçar a reta tangente? Reta tangente. Primeiro, tangente à elipse. Clique na elipse, clique no ponto. Está aí a reta tangente. Agora a reta tangente à curva y igual a x ao cubo. Clique na curva, clique no ponto considerado. Pronto, tá aí. O que ele quer que a gente mostre? Que essas duas curvas aqui são perpendiculares. E são conforme o desenho aqui está sugerindo, né? Olha, vamos clicar nessa reta e nessa reta, observe, 90 graus. Ou seja, elas são perpendiculares. Então, essa aí é a ilustração, né? Agora a gente tem que demonstrar matematicamente que realmente essas duas curvas aí essas duas retas são perpendiculares. O que a gente vai usar mesmo? Um critério que a gente aprendeu lá no terceiro ano do ensino médio, que diz o seguinte: se o produto dos coeficientes angulares de duas retas for igual a menos 1, então essas retas são perpendiculares. Vamos às contas? Então, tá aqui a primeira curva, né? Y igual a x ao cubo, e a segunda curva, x ao quadrado mais 3y ao quadrado igual a b. E estou supondo P um ponto de interseção entre essas duas curvas. Então tá. Vamos olhar para a primeira curva que tem a equação y igual a ax ao cubo, cuja derivada é y' igual a derivada de ax ao cubo é 3ax ao quadrado. Portanto, se R for a reta tangente a essa curva aqui nesse ponto, o seu coeficiente angular, que eu vou chamar de m de R, o m de R, vai ser igual a quê? 3ax0 ao quadrado. Para você calcular o coeficiente angular da reta tangente a essa curva aqui nesse ponto, basta substituir o x por x0. Então está aqui o coeficiente angular da reta R tangente a essa curva aqui nesse ponto P. Vamos olhar agora para outra curva que tem a equação x ao quadrado mais 3y ao quadrado igual a b. Derivando implicitamente, a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 3y ao quadrado vai dar o quê? 6y. Como estou derivando uma parcela em y, você acrescenta um y', igual a derivada de b, que é uma constante, vai dar 0. Portanto, 6y vezes y' vai ser igual a menos 2x, ou seja, y' é igual a menos x sobre 3y. Tá? Já simplificando esse 2 com esse 6. E aí, se S for a reta tangente a essa curva no ponto P, o seu coeficiente angular, que eu vou chamar de m de S, vai ser o quê? Menos x0 sobre 3y0. Você calcular o coeficiente angular, substitui o x por x0 e o y por y0, porque o ponto considerado é esse aqui. O que eu devo fazer agora? Multiplicar os dois coeficientes angulares e verificar que o resultado dá menos 1. O resultado sendo menos 1, a gente garante que as duas retas são perpendiculares. Vamos lá. Vamos escrever assim agora. Como m de R vezes m de S vai ser igual ao m de R é 3ax0 ao quadrado. M de S está aqui, ó, menos x0 sobre 3y0, isso vai ser igual, esse 3 com esse você pode simplificar, aqui a gente vai ter ax0 ao quadrado vezes menos x0,
vai ficar o quê? Menos ax0 ao cubo sobre y0. Só que é o seguinte, o ponto P, esse ponto P, ele pertence às duas curvas, portanto, suas coordenadas satisfazem essa equação. O que isso quer dizer? Que o y0 vai ser o quê? A vezes x0 ao cubo. Então, vou vir para cá, onde tiver o y0, eu vou colocar ax0 ao cubo. Então, isso vai ficar menos ax0 ao cubo sobre o y0, que é o ax0 ao cubo, e isso dá menos 1. Aí, que maravilha! Então, o produto dos coeficientes angulares está dando menos 1. Segue que as retas são perpendiculares, né? Então, como isso aqui é igual a menos 1, segue que R é perpendicular a S. Lembrando que, quem é R aqui pra gente? R é a reta tangente a essa curva nesse ponto P. E S é a reta tangente a essa curva nesse ponto P. Como o produto dos coeficientes angulares está dando menos 1, R é perpendicular a S. Bacana, né?